Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando, e as considerações de hoje é sobre o filme Cerco de Jadeville, que está disponível na Netflix, e eu achei que valeria muito algumas considerações e os meus pontos de vista sobre o que eu achei do filme. Antes de tudo, se você está curioso para conhecer um pouquinho mais sobre o filme Cerco de Jadeville, quero pedir, antes de tudo, para que cada um de vocês não se esqueça de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no canal, é de graça. Só basta vir aqui, se inscrever e ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Vou passar rapidinho para vocês a sinopse do filme Cerco de Jadeville. Em 1960, 150 militares da Irlanda que vieram pela ONU, comandados por Patrick Keelan, acabam ficando encurralados com um grupo de 3.000 soldados congoleses, chefiados por mercenários franceses e belgas, que trabalham para a corporação de mineração. E aí que vem a história, que é um pouquinho mais profundo do que a sinopse de um modo geral. Eu, quando comecei a assistir esse filme, eu não me liguei sobre o fato de ser baseado em fatos reais, que acabou que no final eles acabam colocando uma foto do grupo e eu fiquei ainda mais admirada com a história. Gostei muito do filme, fiquei extremamente admirada com a questão da atuação e como eles conseguiram transferir todas as emoções, não só do personagem principal que interpreta o comandante Patrick Keelan, mas os outros militares que participam desse conflito e que você percebe o quão cru eles eram, mas ao mesmo tempo como eles foram rápidos em aprender, e junto ao comando do Patrick Keelan, você percebe que eles acabam sendo extremamente safos e as reações são extremamente certeiras, e por isso que fez com que cada reação causasse uma ação que providenciou a sobrevivência de cada um deles. Então eu acho que seria legal falar um pouquinho sobre alguns pontos históricos sobre Jadeville. Em 1960 foi criado o estado de Katanga, um estado separatista, que se foi formado após se livrar da recém-independente República Democrática do Congo. E toda essa separação foi extremamente influenciada pelos ricos donos de minério, tanto da parte belga quanto da parte francesa. Então essas influências, obviamente, tinham interesses por trás, e cada questão, quando se é retratado em toda essa independência que ocorreu, obviamente iria ocorrer conflitos, isso já era um fato. E toda essa operação ocorria na região de Katanga. Então, se vocês forem observando, cada ponto que o filme retratava tinha os pontos históricos e os conflitos políticos que aconteciam. Consequentemente aos conflitos que aconteceram na região de Jadeville, mas paralelo a isso, os conflitos políticos iam sendo desenvolvidos, e paralelo a cada resposta, a parte política acabava ficando um pouco submerso. E aí você consegue perceber no filme como o que estava acontecendo em Jadeville e como o exército de 150 irlandeses vindo da ONU estava sendo abafado, o que estava acontecendo ali com esse grupo. E por conta de toda essa situação política que estava em uma situação um pouco conflitante, eles pediram, em nome da ONU, o envio de 150 militares. Iriam para um local para que eles pudessem, vamos dizer assim, diminuir o fervo que estava acontecendo naquele local. Mas eles não imaginavam que a chegada deles não era nada favorável, e eles não tinham apoio do local, e a presença deles não era bem-vinda. E logo com a chegada desses 150 militares em Jadeville, o comandante Patrick Keelan já percebeu que ali não era um bom local, que eles estavam completamente expostos, e quando eles chegam na cidade, percebem que eles não são bem-vindos, percebem a tensão que estava acontecendo por ali, que era muito além do que o controle deles poderia realmente acalmar os nervos daquele local de forma política. Alguns pontos foram extremamente cruciais para que a explosão e todo esse conflito com o exército de 150 militares irlandeses que nunca tiveram tido nenhum contato com guerra ou nenhum conflito na vida, eram considerados até militares virgens, porque eles nunca tiveram uma experiência militar propriamente dito. Nem o comandante Patrick Keelan, porém, ele era um comandante extremamente inteligente e com um domínio
estratégico com muitos conhecimentos históricos e informações que foram, acho que, o ponto auge para que ele pudesse comandar tão bem o seu exército. Logo que eles chegaram em Jadoville, o comandante já pede, pelas observações do local está extremamente exposto, ele já pede que ocorra algumas estratégias ali para que eles pudessem se proteger um pouco mais. Ainda existia o outro lado da pouca atenção da ONU em relação a esses militares que estavam presentes nesse local. Eles tinham pouca munição, armamento leve e poucos recursos de resposta imediata que pudesse dar o suporte necessário para que qualquer conflito que fosse acontecer, eles pudessem ter realmente uma contrapartida à altura da resposta. Contudo, no filme, que o que aconteceu com Jadoville não tem em relação direta a uma resposta negativa do exército irlandês. Que, na verdade, o que aconteceu, o ataque em Jadoville, foi algo extremamente separado. Por quê? Essa resposta que aconteceu com o ataque dos 150 militares em Jadoville foi devido a uma retaliação à Operação de Mordor, que era totalmente separado com esses irlandeses. Eles não tinham conhecimento sobre o que estava acontecendo e quando eles descobriram que houve essa retaliação, eles já estavam sendo atacados, já estavam sendo totalmente ignorados e sem qualquer ajuda da ONU. E essa retaliação que aconteceu pela Operação Mordor foi algo que teve o comando diretamente da própria ONU. Ou seja, foi uma retaliação que causou um ataque e uma reação que poderia ter causado a morte de todos aqueles militares que estavam ali pela paz, vamos dizer assim, mas que na verdade quando essa retaliação aconteceu, que era para ter tido em paralelo a esse acontecimento uma ajuda direta aos militares, porque seria óbvio o ataque direto a eles. E na verdade essa ajuda foi sendo pedida e nada aconteceu, e por conta dessa resposta, que tinham como propósito a paz e acalmar os nervos, foram atacados por 6 dias, com pouca munição, armamento leve e com quase recurso nenhum. E ajuda também foi quase que zero, porque 30 militares vindo da ONU para ajudar os 150 militares que estavam sendo atacados contra 3.000 soldados congoleses, realmente seria algo quase ilusório para ajudar esses militares. Muito interessante como o filme retrata todo esse comando e o respeito que ao longo do progresso que vai acontecendo durante esses dias de ataque, o respeito que existia em relação ao comandante Patrick Quillan foi crescendo e foi criando não só o respeito, a força e a confiança de todo aquele grupo que se transformou em uma família. E o início do ataque é bem interessante porque tem uma curiosidade, eles estavam em uma missa e um soldado de longe observa esses congoleses vindo de longe e ele atira no sino para poder chamar a atenção. Eles estavam completamente desfavoráveis ali, acuados, com uma resposta extremamente covarde, mas eles conseguem dar conta e no início foram contra 300 congoleses e ao longo dos dias a quantidade só aumentava. E uma outra informação legal, que desse exército de 150 irlandeses vindos da ONU, nenhum morreu, eu acho que 5 ficaram feridos. Claro que isso é retratado também no filme, mas você consegue perceber como a reação que existia entre eles tinha também uma influência na qualidade e no talento que aqueles militares tinham. Então eles tiveram a oportunidade de provar o valor deles naquele local, naquela situação de intenso conflito. Após esses 6 dias foi necessário a rendição. Os militares não queriam se render, mas o comandante sabia que se não houvesse a rendição, aí sim haveria as mortes e a perda de todos os seus militares ali presentes. E o que aconteceu? Eles ficaram rendidos e por um mês eles acabaram depois sendo soltos. E o ponto mais interessante da história é que era, pra gente imaginar que eles iriam voltar para a Irlanda, iriam ser
qualificados, honrados, extremamente valorizados por conta de todo o trabalho que eles realizaram com quase nada. E na verdade foi totalmente o contrário do que a gente imagina. Eles acabaram sendo humilhados e retratados como os patetas de Jadovilo, porque eles se renderam como covardes. Mas eles não sabiam que, na verdade, eles não tiveram ajuda nenhuma e foram defender o local que era a missão deles, defender Jadovilo, aquele ponto da onde eles estavam, eles defenderam por 6 dias sem nenhuma ajuda. Isso não foi retratado para a população, eles não sabiam exatamente o que aconteceu ali e a história que foi passada para o povo foi que eles, na verdade, foram covardes e simplesmente não lutaram, simplesmente se renderam e abriram mão de todo o conflito que iria ou poderia acontecer. Não sabiam da honra e como eles lutaram até o fim. Mas felizmente, em 2005, eles acabaram sendo considerados, honrados, reconhecidos e homenageados por toda a ação que aconteceu em Jadovilo. Mas uma informação um pouquinho triste é que o comandante Patrick Quillan não teve a oportunidade de receber essa homenagem e acabou falecendo bem antes. O comandante Patrick Quillan, ele faleceu em 1997, sem receber nenhuma homenagem. Essa é a história do cerco de Jadovilo, que está disponível também lá na Netflix, vale muito vocês conferirem. Eu não tô dando spoiler, coloquei pontos históricos aqui pra vocês, para que a imersão de vocês fique ainda mais interessante. Torço que vocês tenham gostado e que tenham assistido até aqui. Esse Cerco de Jadovilo é um filme com uma história muito redonda e que o ponto mais legal é toda a mensagem que é retratada por trás. É muito bem feito, eu curti muito, não tem grandes efeitos especiais nesse filme, é um filme bem cru. Se você perceber que a questão da história está muito mais concreta e muito mais rica do que a questão de grandes efeitos especiais. Então eles focaram mesmo na história, na atuação e no desenvolvimento de cada ação que aconteceria, com as estratégias e as reações que eles iam pensando de acordo com cada momento e com cada conflito na história. Então é isso, torço que cada um de vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever, de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Muito obrigada a cada um de vocês e não se esqueçam de assistir o filme Cerco de Jadovilo, que é um filme que eu realmente curti muito. Gosto de filmes de guerra, gosto de filmes assim, com toda essa questão histórica, e isso sempre agrega muito valor a cada um de nós. Um beijo a cada um de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.